Chefe Dida, eu estava aqui contando Ah, para os nossos cozinheiros que você é uma grande pesquisadora também da culinária de diferentes países do continente africano. Onde você se concentrou mais? Nessa parte sul da África, abaixo do Saara? Ou você já andou por vários outros lugares? Me conta um pouco. então, eu quando comecei a fazer a pesquisa, né, veio para mim, quando eu comecei a fazer comida africana, me veio a necessidade de conhecer mais a África, né? Então eu peguei aquela parte acima, né, do Ceará, que é a parte de Marrocos, não é? Que a gente chama da África Branca, e tem a África Negra, que é a maioria da África, né, do continente. Então aí eu comecei a fazer as pesquisas. Eu fui em Marrocos, eu fui na África do Sul, Senegal e também fui para Moçambique. Então aí a gente começou a desenvolver e eu falo que eu tenho uma paixão por Moçambique, né? Embora, de acordo com que meu pai era um pesquisador, nós viemos de Angola. Então, conta pra gente, por favor, chefe, o que você trouxe aqui para nós hoje? Então, passando pelo Marrocos, eu visitei Marrocos e fiquei um tempo lá numa escola para fazer os pratos marroquinos, que é a parte da África branca, né? Que tem mais a influência árabe, não é? Se bem que a influência árabe indiana, ela está espalhada por toda a África, né? Por causa do mar, né? Do Oceano Índico, e também os árabes foram os primeiros a ir para a África, né? Isso já há séculos atrás. Então eu preparei um prato de Marrocos, né? Um cuscuz marroquino, que é muito conhecido aqui, né? Quando a gente até mesmo tem aquela curiosidade, tem pessoas que não sabem que Marrocos fica na África, né? Então eu tive essa preocupação de estar trazendo aqui o cuscuz marroquino, que é um prato delicioso. Ele é feito com várias especiarias, então foi isso que eu pensei, em trazer da África a parte de cima, né? Dida, esse cuscuz é parecido com o que a gente come aqui? Ou você faz ele de um jeito, com outras especiarias? Não, é parecido com o que a gente faz aqui. Não tem muita, assim, elaboração. Você faz, né, o cuscuz, você coloca ele de molho, vamos dizer assim, para hidratar o cuscuz, coloca as partes todas das secas, né? Depois e faz a harmonização com uma carne. Lá em Marrocos eles não usam muita carne de porco e nem de vaca, então eu escolhi fazer com cordeiro, né? Que eles consomem bastante. Esse aqui é o Senegal. Senegal é um país onde eu vi assim, ainda tem várias coisas enraizadas no Senegal, que fala sobre ancestralidade, que fala sobre família. Então a família come numa travessa imensa, então ali a família come todo mundo junto com as mãos, não é? Eu achei super legal. Quando eu estive lá, eu tive o prazer de um casamento, e no casamento vinha aquelas bandejas imensas, todo mundo comendo junto ali, e ali vem um diálogo, né? É isso que eu acho que tem no Senegal, um diálogo com a família muito grande, porque todos têm que comer no mesmo horário. E tem aquela coisa, a criança fica pertinho e vem os pais, né, amassa a comidinha, dá para a criança e vem aquela conversa, não é? Explica pra gente que prato é esse, chefe. Então, ele se chama mafé. O mafé, a gente tem os legumes cozidos, né, com um pouco do tomate, cebola, aquela coisa toda, e tem o creme de amendoim, tá? Que era feito com a pasta do amendoim. É o tempero, né? Que é o tempero normal de cebola, aquela coisa toda, joga tomate e vem a pasta de amendoim. É um prato muito saboroso. É um prato que ele é consumido muito no Senegal. Tem uma proteína animal, não tem? Tem. Aqui é uma carne de bovina. Uma carne bovina. Uma carne bovina que nós escolhemos. Também um dos componentes. E
Em cubos grandes, pelo que eu estou vendo, cubos, né? Parece que tem um pirão embaixo ou é um molho? Então, é um molho de amendoim, que é feito com a pasta de amendoim. Tá? Geralmente ele é servido com arroz, não é? O prato essa aqui é uma versão que nós criamos, porque esse prato no Senegal, ele é um prato que é um visual assim, geralmente eles jogam arroz por cima, tá? Então a gente coloca mais ou menos do gosto do brasileiro, do carioca principalmente, né? Para ter uma visualização melhor e uma degustação também. A comida africana é uma comida que ela tem muito tempero, mas não tem em algumas, principalmente a parte negra, né, a África negra, né, que hoje já é chamada de uma outra forma, ela é o visual, não é o visual do prato. Então a gente coloca mais ou menos na pá do jeitinho brasileiro para ver uma visualização melhor e também uma aceitação. Agora nós vamos para a Namíbia, que é da costeira, então a utilização de lá são mariscos. Então eles comem bastante marisco. Agora que está tendo uma introdução da carne de veados, porque lá tem muita caça. Lá na África tem muita caça. Geralmente a comida é sempre feita com alguma coisa assim especial. E lá na Namíbia eu escolhi também essa parte para representar, que são os mariscos, que eles comem muito. Então a gente preparou um prato que também lá é comum, que a gente faz com o arroz de marisco e com camarão, e usa também muita banana da terra. A banana da terra também é uma coisa que é muito utilizada na África. Eles, como a comida é muito apimentada, tem o equilíbrio, né? Quando tem muita pimenta, a pessoa come uma bananinha, né? Então, por isso que a maioria dos pratos africanos tem o uso da banana. Eu coloco os 3 pimentões, né? Pimentões coloridos, tem o marisco e o cebola, tomate e as ervas secas que ele leva, principalmente açafrão. Agora vamos para a África do Sul. Oba! Bem, eu não poderia deixar de fazer esse prato que é o boboti. Ele virou uma referência nacional. As mulheres que participam de ONGs de lá resolveram batizar ele como prato nacional, além também de ser o prato preferido de Nelson Mandela. Foi, né? O prato preferido de Nelson Mandela. E o que acontece? Ele é carne moída, né? Ela é bem temperada, vários temperos. Aí depois você coloca também os condimentos, as frutas secas, tá? E vai ao forno com um gratinado. A gente faz um gratinado de leite com ovos para ficar aquela espessura gostosinha. E ele acompanha o arroz da África do Sul, que é com açafrão também. Nesse bolo de carne, você bota pão também? Sim, a gente coloca, são 2 ingredientes que eles usam também para fazer o boboti. É o pão, né, que a gente umedece o pão para estar acrescentando na massa, e também maçã. Só maçã picadinha, a gente coloca também, que faz parte do cardápio desse prato. Ele tem também essa versão que você pode fazer com carne bovina, como também pode fazer com a carne de porco, ou misturar. Eu já fiz a meio a meio. Também fica muito saboroso. Lindo. Muito bom. Então, vamos agora passar aqui para Moçambique, que é o lugar que eu aprendi muito em Moçambique, assim, em termos de informações, né? Eu preparei aqui o caril de camarão, que ele é um prato, lá em Moçambique ele tem uma particularidade, que são os temperos. Eles usam muito temperos e existe aquela coisa do tempero de família. Eu, por exemplo, esse tempero aqui que vai no caril é o tempero da minha família. Quando eu cheguei lá e vi que existe essa particularidade, eu falei assim, não, eu vou fazer o tempero então da minha família, né? Para minha família, e para mim tem muita representatividade, porque foi o primeiro prato africano que eu fiz. Então, nesse caril aqui, que é o tempero da minha família,
Eu uso 10 especiarias. 10? 10. Eu levei um tempo para poder chegar ao tempero da minha família, por causa das crianças, eu não poderia usar tanta pimenta como eles usam. Então fui fazendo umas adaptações até chegar ao tempero, e esse caril é o que eu chamo do caril da Dida, que é o caril da minha família. E esse prato é o camarão feito nesse caril, que é o seu? Isso, e tem aqui, olha, deixa eu mostrar o caril, ele ainda não está aqui. O caril é um molho que a gente coloca. Ele fica muito saboroso. Então, outra coisa também que eu achei que foi assim, muito importante, o que me chamou a atenção dentro de Moçambique, é que Moçambique já teve a Guerra da Fome. E lá tem até uma questão que eles chamavam de se não fosse você. Se não fosse você, era repolho. Se a pessoa não comesse repolho, ia falecer, ia morrer de fome. Então, o que aconteceu em Moçambique? Eles começaram a criar uns cardápios realmente de coisas que fortalecem, que precisa, né, dentro do ser humano para não morrer. Então, eu achei isso muito interessante. As comidas de Moçambique têm muitas folhas, não é? Eu, por exemplo, lá no Dida, eu faço a umboa, que é com a folha da abóbora. Então, foi desenvolvendo essa questão toda de nutrição para que o povo não morresse de fome. E uma coisa interessante que a Guerra da Fome trouxe foi a questão de cada um ter sua machamba, que são as hortas. E quando eu estava lá, uma questão que eu achei muito legal foi a troca. Eu, por exemplo, eu tinha que fazer um prato, aprender a fazer um prato onde eu não achava folha. Então, houve aquela comunicação entre as pessoas, e a pessoa onde eu estava aprendendo a comer pegou umas folhas lá, levou para uma casa de uma família que trouxe as folhas. Então, existe essa troca, entendeu? Que é difícil a gente ver, não é? Mas existe a troca das folhas, que um precisa, outro não precisa, sem ter que dar dinheiro, entendeu? Então, é uma preocupação, é uma coisa que eu achei assim, muito interessante dentro de um país, essa parte toda referente à nutrição. Chefe, a gente vai agora para Angola ou a gente vai para... Vamos para Angola. Pra Tanzânia. Então, vamos para Angola, vamos chegar nesse dendê. Vamos para Angola. Vamos chegar nesse dendê. Então, a Angola é o país, eu acho que é o país, pelo menos no Rio de Janeiro, né? É o que tem mais proximidade com o Brasil, né? Então, eu preparei aqui um fufu, a gente chama de fufu ou funge, tá? Esse fufu eu fiz de milho branco, como se fosse o arroz e feijão nosso, né? E ele está presente em quase toda a África, não é? A África quase toda come o funge, o fufu, o shima, tem vários nomes. Ele vai de cada país, ele vai mudando o nome. Então, é uma coisa que a gente não pode deixar de trazer essa característica de comida. É uma comida africana, que é justamente na parte de baixo, né? Que as pessoas comem. Ele é bem consumido, quase todos os países. Agora, existe uma diferença. Eu, por exemplo, a semana retrasada, eu fiz o fufu do Benin. No Benin, eles não usam muito, ainda tem a briguinha entre os países para ver qual é o fufu mais gostoso. Lá no Benin, eu fiz um fufu que levava feijão vermelho com farinha de mandioca. Mas então, esse aí é com farinha de milho? É farinha de milho, tá. que é o mais consumido. Fufu de farinha de milho. Fufu de farinha de milho. Agora o resto do prato, pelo amor de Deus. Aqui é a muamba, a muamba de galinha. A muamba de galinha. O que acontece? Aqui no Brasil se come muita, né, comida da roça, galinha com quiabo. Isso daí foi trazido também com os nossos ancestrais. E o que acontece? Lá em Angola, eles usam também a pasta de amendoim. Então, a galinha que é feita lá, a gente usa os temperos, a pasta de amendoim, o frango e quiabo. Quiabo também foi uma fruta que foi trazida de lá para cá. Então é bem consumida e foi trazida para o mundo inteiro, né? Olha, o fufu não tem segredo nenhum. Água e farinha.
um pouquinho. Eu uso um pouquinho de sal, mas na África nem usa sal. Agora é muito legal, tá? Porque tem e come com a mão. Minha mãe comia isso agora que eu tô lembrando. É tipo um pirão, assim? É um pirão. Água quente? Água quente. Você água vai... quente, ela pega água, sopa d'água. joga a farinha dentro, mistura. Vai batendo. Sem tempero, sem sal e sem nada. Sem nada. Na África eles não botam sal no fufu. Eles usam geralmente, tipo um pilão, aquele grandão. Eles pegam o fufu e... Não, o fufu não é no pilão, porque vai no fogo. Eles fazem uma fogueira, porque lá na África usa muito o forno ainda no carvão. Não é? Então, esse prato geralmente é feito assim. Eles ficam batendo. Quando a gente aqui costuma fazer o nosso angu, angu, a gente bate muito pouco. Lá eles ficam horas batendo até chegar a uma consistência que eu vou te dizer. Meio goma, assim. Olha que muito bom. E ele geralmente é comido com a mão, você pega o molho e pronto. É muito bom, muito legal mesmo. Demais. Faltou a Tanzânia. Então, ainda não fui à Tanzânia, é um lugar que eu estou louca para ir, inclusive conhecer Zanzibar, não é? Que Zanzibar é uma ilha linda, com uma água, um azul que eu acho que eu só conheço aquele azul em Fernando de Noronha. Tá muito lindo. Eu fiz aqui, o que eu fiz? Eu fiz uma pesquisa lá na Tanzânia e pretendo lá para pesquisar mais as comidas. O polvo com o aipim frito é comida de rua, tá? Eles botam até num papel, né? Que em alguns lugares, né? Como a França, usa jornal até, né? Para botar a comida. Lá eles usam assim. Eles pegam o polvo com aipim e vão comendo, normalmente comida de rua mesmo. Então é a coisa o prato que mais sai lá é a comida de rua dentro da Tanzânia, que é o polvo e casca. Isso. Aí você fez um arroz também, né? Aí eu resolvi dar uma outra carinha. Outra carinha e virar um prato comum. Aí a gente pegou o arroz também com açafrão, com os temperos, pimentões, para poder chegar a fazer um prato de uma comida de rua para virar um prato. Chefe, muito obrigada. Obrigada a vocês, muito obrigada.